Queridos amigos, vamos, nesta aula, apresentar uma reflexão sobre a medicina integrativa. A medicina integrativa tem sido uma área da medicina que tem avançado muito, porque ela tem trazido uma ideia de amplidão, de integração com as outras disciplinas. E dentro da minha área da psiquiatria, nós criamos o termo psiquiatria integrativa, que são os princípios da medicina integrativa dentro da concepção da psiquiatria, do tratamento psiquiátrico. Então, afinal, o que é medicina integrativa? Medicina integrativa é a prática médica que integra a medicina oriental com a medicina ocidental e também a sabedoria antiga. Ou seja, ela integra os aspectos físicos, orgânicos, emocionais e espirituais. Então, a medicina integrativa, ela tem contribuído de uma forma muito interessante para os aspectos de entender o ser humano nessa concepção integral. E faz uma sintonia muito grande com a proposta que eu fiz da terapia transessencial. Então, a terapia transessencial, a psiquiatria integrativa e a medicina integrativa, elas são propostas que convergem na compreensão do ser humano em suas múltiplas dimensões, abrindo espaço, de concepção, de paradigma, para trazermos para a nossa prática terapêuticas que tenham um viés mais sutil e um viés mais de compreensão da realidade interna, pessoal. Nós, médicos, nós acumulávamos na antiguidade funções diversas, tipo líder espiritual, líder social, referências de comportamento e também de cura, como, por exemplo, na sociedade egípcia da antiguidade, o médico tinha um papel fundamental na concepção com o faraó, com o governo central. Então, isso dava a ideia de que a saúde das pessoas, a cura, a proposta de superação do sofrimento era algo que estava entranhado na proposta de administração daquele povo. Hoje, na nossa concepção atual, ou a partir de 200 anos para cá, a medicina vem se isolando das outras ciências. Então, isso tem empobrecido a nossa prática. Com a medicina integrativa, a psiquiatria integrativa e agora a terapia transessencial, nós estamos resgatando essa diversidade, essa pluralidade da medicina, da cura, da superação do sofrimento. Então, quando temos um paciente com depressão, nós vamos individualizar esse tratamento, identificando qual das áreas que precisam ser funcionalizadas para que a gente tenha um tratamento adequado à sua superação. A medicina integrativa é uma medicina humanística, porque ela parte do princípio do acolhimento, da autotransformação do paciente e da potencialidade que esse paciente tem de ajudar na sua própria cura. Os cientistas falam que a medicina integrativa é pautada na fisiologia integral, ou seja, a síntese da fisiologia convencional com a subjetividade da pessoa, a forma como ela pensa, a forma como ela age, o tipo de emoção que ela tenha. Então, são princípios da medicina energética que também entram na medicina integrativa. Então, em resumo, a medicina integrativa e a psiquiatria integrativa vai trabalhar as dimensões da mente, da emoção, das referências socioculturais e também os aspectos noéticos ou espirituais da pessoa. A medicina integrativa, segundo os pesquisadores, falam que ela está pautada na fisiologia integral, ou seja, a associação da fisiologia natural, convencional, com os aspectos da subjetividade. Nós incluímos aí a fisiologia junto com as emoções, junto com a visão de mundo, junto com a consciência que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da sua vida.
Então, a medicina integrativa, ela trabalha a dimensão da mente, da emoção, dos referenciais socioculturais e também noéticos da pessoa que está em processo de autotransformação e de cura. Como exemplo de estudos realizados na medicina integrativa, eu vou citar o nome do professor Leonardo Wisniewski. Ele tem sido um estudioso de aprofundar, de avaliar todos os caminhos da medicina integrativa. Inclusive, o seu livro, Bases Científicas da Medicina Integrativa, é um livro de referência no estudo dessa área médica. Então, o que é que propõe o professor Leonardo? Ele propõe a ampliação do leque de possibilidades para compreender a depressão e as outras doenças numa perspectiva terapêutica, envolvendo as abordagens complementares, envolvendo a busca de uma qualidade de vida melhor. Ou seja, a proposta não é só curar os sintomas ou arrefecer os sintomas. A proposta é colocar essa pessoa num patamar de qualidade de vida, de satisfação pessoal. Nessa proposta também, entende que cada pessoa, cada doente é diferente, é peculiar. É um estado único, é um estado que aquela pessoa está vivendo a doença com a sua personalidade, com as suas emoções, com seus medos, com seus traumas e também com as suas possibilidades de superação. Alguns estudiosos dividem a medicina integrativa em duas grandes áreas. Seria as áreas chamadas de sistema de relaxamento, que são ligadas à massoterapia, às técnicas de musicoterapia, hipnoterapia, as técnicas também de meditação e de arte-terapia, etc. O outro campo, trazido pelos autores, é o campo da medicina energética, ou seja, a acupuntura, a homeopatia, o reiki, a energia, meta-energia que serve de cura à distância. Então, isso são dois campos muito abertos. Mas existe uma questão importante, também incluída na proposta da medicina integrativa. Como essa energia mais sutil, essa energia que pode estar perpassando o nosso corpo e o nosso sistema, vai interferir nas nossas células. Como é que essa energia transforma as nossas reações químicas? Então, isso é uma questão muito importante para ressaltar, que essa energia psicoemocional ela vai ser decodificada através das células da emoção, das moléculas da emoção, no sentido de transformar essa sinalização em inputs para dentro das células e assim, através do estímulo do DNA, que está no núcleo da célula, conseguir fabricar proteínas diferenciadas, enzimas diferenciadas para provocar reações e estruturas que possam levar esse organismo à cura. Então, a energia sutil, ela tem uma conexão direta do cérebro, das emoções, das células, as células conectando os seus núcleos e fabricando elementos fundamentais mais saudáveis para a superação da doença. Um outro dado importante, que trabalha também dentro da medicina integrativa, a questão dos traumas. Quando uma pessoa, sobretudo criança, adolescente, uma pessoa mais jovem, enfrenta um trauma, esse trauma ele passa a ser concebido como uma ferida num campo mais sutil. Também no cérebro há uma modificação real. Os estudos mostram que tanto o cérebro quanto o órgão se reformula negativamente a partir de um trauma, mas também esse trauma está sendo imprintado em outros níveis de consciência. Então, vale a pena, numa consulta, numa anamnese, avaliar a percepção da existência desses traumas psíquicos, porque eles podem funcionar como núcleos de desenvolvimento de doenças. A medicina integrativa, ela absorve esse conhecimento também e sugere que os médicos eles possam ter uma sensibilidade maior, os terapeutas, para perceber esses campos
que estão impregnados desses núcleos traumáticos para poder realmente tratar no sentido mais completo a superação da depressão. Então, eu gostaria de dar um exemplo para vocês de um paciente chamado Marcos. Esse paciente, ele apresentou ao longo da sua vida de criança, adolescente, muitos problemas gastrointestinais, muitas disfunções, muitas vezes alternando diarreia com constipação, e ele tinha também um processo de asma. Quando ele completou 18 anos, com o estresse do vestibular e das situações que lhe empurraram para aumentar essa tensão pessoal, ele desenvolveu episódios de depressão. Além daquelas doenças de base que ele já tinha desde a infância, ele começou a apresentar sintomas de tristeza, de melancolia, de apatia, de falta de vontade de ir para os seus estudos, que já estava na faculdade. E isso trouxe uma preocupação maior para a família, a ponto de ser levado. Nessa consulta, nós avaliamos a situação sistêmica do Marcos. Percebemos que havia um diagnóstico de uma disbiose intestinal, causando um processo alérgico crônico. Além disso, esse processo alérgico gerou uma inflamação oculta, causada por essa disbiose intestinal também, gerando nesse paciente não só doenças clínicas, físicas, como asma e também doenças gastrointestinais, mas sintomas de depressão, que culminaram num tratamento e num diagnóstico de depressão. A partir do momento que nós fizemos esse diagnóstico, essa avaliação completa, nós começamos a tratar o Marcos com a reformulação, com o equilíbrio dessa flora intestinal. Nós melhoramos a alimentação, tiramos os alimentos, por exemplo, o leite e o glúten, que estavam causando mais processo inflamatório, e também tratamos a depressão. O que eu quero dizer para vocês com esse exemplo do Marcos é que um quadro depressivo ele pode ser originário de uma doença clínica. No caso dele, foi uma inflamação oculta que afetou substâncias cerebrais que estavam em contato com substâncias ligadas ao sistema da imunidade, levando a um processo de desativação e de diminuição da fabricação de neurotransmissores e, consequentemente, os sintomas da depressão. Então, dentro da medicina integrativa, nós vemos o paciente como um todo, nesse conjunto, que na verdade é o ideal da medicina, ver o paciente como um todo, e tratamos ele de forma que tenha uma visão múltipla e também um tratamento adequado. A medicina integrativa, a psiquiatria integrativa que eu tenho acompanhado e tenho trabalhado nessa direção, é uma área que vai me dar condições, aprendizados e referências de conhecimento para tratar essa pessoa como um todo. E muitas vezes essa pessoa chega com um quadro depressivo, mas ela pode ter uma disfunção hormonal, uma inflamação oculta, quadros gerais clínicos que possam estar fomentando essa depressão. Então, nós terminamos aqui essa primeira aula sobre medicina integrativa. Na próxima aula nós vamos continuar com esse tema, porque é um tema bastante interessante para aprendermos um pouco mais sobre depressão. Muito obrigada.